Deus, ele sempre faz algo extraordinário em nossas vidas e conforme o seu propósito, ele eleva ou ele abate. No caso de Daniel, ele elevou acima de muitos outros. E essa honra que Deus permite Daniel passar atraiu os olhares de alguns adversários que começaram então a persegui-lo e procurar algum tipo de erro em Daniel. Mas será que encontraram? Capítulo 6, verso 1: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Que texto maravilhoso para a nossa primeira meditação aqui no programa Jesus é a Salvação. Nosso Deus, por primeiro, é um Deus que ele realmente cria cargos onde não existe, onde não existem cargos, ele abre portas aonde também não tem portas. Nosso Deus, ele é maravilhoso. E quando ele quer realmente honrar uma pessoa, colocar a pessoa numa certa posição, irmãos, não tem jeito. Deus, ele faz o impossível acontecer. E é isto exatamente que nós vemos aqui. Mas também nós já vimos isso acontecer em tempos passados, por exemplo, na vida de Daniel, José, que numa época em que o Senhor tinha um projeto e aquele cargo que José ocupou lá no Egito também não existia, mas foi criado. Por quê? Porque estava no projeto de Deus. Agora, nós temos aqui como o Senhor, ele promove, como que o Senhor, ele vem fazer com que essas coisas se materializem aqui no nosso mundo físico, algo que é projeto dele no mundo espiritual. Então vejam, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino. Então o Senhor Deus, ele coloca no coração do rei a necessidade de existir aqui no seu reino um número X de presidentes, e sobre esses presidentes, uns príncipes. Então nós temos a necessidade de 120 presidentes, e nós teríamos sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um deles. Olha só, e todos os presidentes dariam conta então para Daniel. Daniel estaria na posição de honra, colocado pelo rei. No entanto, quem estava por detrás agindo e trabalhando era o Deus Todo-Poderoso, a quem Daniel era realmente fiel. Um homem fiel a Deus. Era um homem que tinha prazer em servir o Senhor. E aqui está um princípio extraordinário de bênção, de prosperidade, de sucesso, que muita gente aqui não percebe. Olha só, aqui nós temos o reflexo, é um paralelismo, até posso dizer assim, em relação a Mateus capítulo 6,
verso 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisa maravilhosa quando nós nos propomos a agradar a Deus, em servir ao Senhor, em andar no caminho que Deus preparou para nós e cumprir com o projeto de Deus. Deus tem um projeto. Você não está na obra por acaso. O Senhor já te levantou, Ele já te escolheu faz tempo, e quando Ele te escolheu, não é para suprir uma necessidade imediata, de forma alguma. É porque já estava escrito, registrado no seu projeto. Então, tudo Deus ele vai criando. Fique tranquilo, fique calmo. Daniel, porventura, ele estava ambicionando alguma coisa? Será que Daniel fazia algo para Deus em troca de receber algo? Não. Daniel era um homem fiel, era um homem sincero, era um verdadeiro adorador, era uma pessoa que estava ali servindo o Senhor com interesse de coração. Aliás, ele estava até longe da sua cidade, longe da sua família. Ele estava ali na região de Babilônia como um dos cativos ali. Mas Deus tinha algo na vida deste homem. E aí, então, o Senhor promove isso, cria. E agora, nós temos que Daniel, ele vai se distinguir desses príncipes e presidentes. É outro ponto que eu quero destacar. Entre tantas pessoas que existem, nós precisamos fazer algo para Deus. Não é? Olha só, guarde essa frase que em outros momentos eu vou trabalhar, principalmente aqui na igreja com vocês. Qual que é a diferença de quero ser melhor ou quero ser o melhor? Conseguiu pegar a diferença aí? Então, no momento oportuno, eu vou explicar isso para vocês, tá certo? Agora, aqui, então, Daniel, ele, pela sua fidelidade, da forma como ele se postava diante de Deus, como ele queria agradar a Deus, então, no afã, qual que era o referencial de Daniel? Era a vontade de Deus, era o querer de Deus. Ora, irmãos, fazer a vontade de Deus, cumprir com o querer de Deus, com os requisitos de Deus, os requisitos de Deus são elevadíssimos. E aquele que consegue, então, olha, chegar nesse referencial, ter esse parâmetro e agradar a Deus, os outros critérios humanos é fichinha perto daquele que resolve agradar a Deus. Consequentemente, vai agradar os homens na terra, vai superar todas as expectativas humanas, porque está agradando o Deus Todo-Poderoso, que é criterioso e é exigente. Não é para qualquer um, não, agradar o Senhor de jeito nenhum. Pode ter certeza absoluta disso. E Daniel ali, sendo fiel ao Deus Todo-Poderoso, logo, o que diz o texto, se distinguiu dentre todos os ali presidentes e também dentre os príncipes. Vejam, são 120 presidentes, ou seja, desses 120 já são homens selecionados, já não são quaisquer homens, já são homens selecionados. Já é uma nata, 120. Agora, no meio dos 120, o que nós vamos ter? Destacado ainda 3. E 3 ainda são melhores do que estes outros que já eram a nata. Olha o referencial, olha o nível, irmão, olha o nível. Aí, deixa eu fazer um parênteses aqui e fazer uma aplicação para você. Tem gente querendo servir a Deus e do jeito que quer. E do jeito que está querendo referencial humano para servir o Senhor, estão servindo a Deus de forma relaxada, negligente. Não é desse jeito que Deus ele quer. O nível não é humano. O nível não é terreno. O nível é espiritual. É celestial. É divino.
Você sabe o referencial de Deus? Você sabe qual que é o parâmetro que Deus ele quer que você ande? Pare com esse negócio. Se você continuar andando dessa forma, você não vai conseguir agradar a Deus. Então volte para o raciocínio aqui comigo. 120 homens selecionados, bons, excelentes. Dentre eles, 3 que aí são melhores ainda dentre os melhores. Agora, olha o que se fala de Daniel, irmãos. Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes porque nele havia um espírito excelente. O espírito excelente, espírito não é letra maiúscula, não, é letra minúscula. Ou seja, é parte de que o homem pode fazer. Então, tudo aquilo que eu faço, eu tenho que fazer com excelência. Eu tenho que fazer melhor do que eu fiz ontem. De que forma que eu servi o Senhor ontem? Hoje é um novo dia, uma nova oportunidade, e eu devo servir a Deus melhor do que eu servi ontem. Isso é procurar o quê? Excelência. Nós nos preocupamos com isto? Eu respondo que sim. Eu tenho estudado, eu tenho lido livros, eu tenho feito pesquisas, tudo para quê? Para melhorar a minha fala, melhorar a minha dicção. Eu tenho estudado para melhorar esses meus movimentos, a minha postura. Tudo isso tem buscado. Para quê, irmãos? Para aparecer para os outros? Não, nós estamos fazendo isso para aparecer para Deus, para mostrar para o Senhor, eu estou crente na promessa, eu estou crente naquilo que o Senhor vai fazer através da minha vida, e por esta razão eu estou aqui me postando, olha, procurando agradar o Senhor. E se o Senhor disser, eu quero mais, então nós vamos buscar mais. Então nós temos as áreas da nossa vida que nós precisamos nos destacar. Destacar diante de quem? Repito, diante de Deus. Não queira ser melhor do que os outros simplesmente. Queira ser melhor para Deus. Ok? Então Daniel não se preocupava com a opinião de terceiro, a opinião alheia. Não era isso que lhe interessava. O que lhe interessava era agradar ao Todo-Poderoso, aquele que ele tinha como Senhor da sua vida. E por essa razão, ele se destacou dentre, olha, os 3 últimos aqui. Então, eu posso repetir para você? Então, nós temos 120 escolhidos, dentre tantos, escolheu-se 120. Destes 120, nós temos 3 que já são melhores ainda, e dentre os 3, Daniel se destaca ainda mais. Ora, isso atrai inveja, isso atrai ciúmes. Pois é, aí você fica choramingando. Ora, se você quer ser melhor para Deus, você vai atrair isso. Então não reclame, não chore, procure agradar ao Senhor Deus, continue no propósito de agradar ao Senhor Todo-Poderoso. E aí então, aqueles homens quiseram passar uma rasteira em Daniel. Aí eu falo para você, aquilo que Deus tem para mim, Deus tem para ti. Alguém pode roubar? Alguém pode tirar? Vai ter que enfrentar aquele que nos escolheu, gente. Vai ter que enfrentar o Senhor. Até chegar em mim, vai ter que passar por aquele que está na minha frente. Aí eu quero ver. Vai querer tirar a minha posição? Vai querer tirar aquilo que eu tenho recebido de Deus? Quem é? O diabo vai, vem enfrentar o meu Deus. Enquanto eu estiver debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu quero ver ele chegar. Sabe o que ele vai ter que se contentar? E eu falo isso para o mundo espiritual ouvir, ele vai ter que se contentar com o derredor. O lugar dele é o derredor, não é o meu redor. Profetize isso, o lugar do diabo é ao derredor.
porque eu estou na presença do Deus Todo-Poderoso. Quem me chamou foi Ele, quem me deu oportunidade foi Ele, quem me abriu essa porta foi Ele. Ninguém vai fechar uma porta que Deus abriu. Então, seja ousado, seja determinado, seja destemido, seja corajoso, se posicione, se levante, assuma a sua responsabilidade, assuma o chamado, a vocação diante de Deus. E aqueles homens, procurando ocasião oculta, em Daniel não acharam nenhum. E aí explica o texto, por que não acharam? Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Eu quero encerrar essa palavra, nessa oportunidade, dessa forma. Procure agradar a Deus. Olhe o parâmetro, olhe o referencial que Deus quer, que Deus deixou para você. Siga aquilo que Deus deseja que você siga. Faça o que Deus quer que você faça, de acordo com a vontade de Deus. Olhe só, cumpra, viu? Cumpra. Que o Senhor Deus venha observar cada um de nós e olhe só, fazer assim para nós. Estou me agradando de ti. Que o Senhor não venha levantar profeta para nos repreender, para nos corrigir. Que vergonha! Isso é vergonhoso, que o Senhor levante profetas para dizer que tem se agradado, porque nós estamos procurando ser fiel e agradar o nosso Deus. E uma vez que eu tenho referencial, que primeiro é esta palavra aqui, e eu ando de acordo com ela, eu quero saber, eu quero ver quem é que vai achar alguma culpa ou vai encontrar alguma ocasião para nos derrubar. Vão ter que nos engolir. Pois é, nós somos de Deus. Quem é de Deus vai deixar no comentário. Quem é de Deus vai colocar no WhatsApp para mim. Eu sou de Deus. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês cada vez mais.